Graça e paz, igreja. Eu confesso que eu estou muito feliz de estar aqui, apesar de estar completamente fora da minha zona de conforto. Eu estou muito feliz também que você está aqui e a vocês que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Nós estamos no nosso pré-congresso. O nosso congresso acontecerá no próximo fim de semana, nos dias 26, 27 e 28, e eu espero por todos aqui, amém? Ainda de pé como você está, vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 3. O pastor recentemente está acostumando dizer que bons costumes nunca saem de moda, então, em reverência à palavra do Senhor, faremos a leitura do texto. Todos abriram? Amém? Vou esperar. Efésios capítulo 3. Isso, a partir do verso 1. Diz assim: o trabalho de Paulo entre os não-judeus. Por essa razão, eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus. Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras, e se vocês lerem o que eu escrevi, poderão saber como eu entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos, apóstolos e profetas. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim Ele me deu esse privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus que criou tudo escondeu esse segredo durante os tempos passados, e isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, e Ele realizou por meio de Cristo, nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanime por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefícios. Peço que vocês fechem os olhos de vocês agora, nós fazemos uma breve oração. Espírito Santo, eu te peço que nesse momento, à luz das suas palavras, Pai, que o Senhor ministre os nossos corações. Remova do meu coração e do coração dos meus irmãos qualquer expectativa que esteja em mim, Pai. Jesus, o foco aqui é o Senhor e nós queremos te engrandecer. Nós queremos, Senhor, receber aquilo que o Senhor tem para revelar aos nossos corações. Então se faça presente aqui, Espírito Santo. Nos traga clareza e remova de nós qualquer coisa que possa nos distrair. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar, fiquem à vontade. Bom, assim que o pastor ele anunciou que o tema do congresso, essa palavra já tinha vindo ao meu coração, eu não sabia que eu iria ministrar. Nós, os jovens aqui da Igreja da Aliança, nós fazemos parte de um evento chamado Sala de Oração, que funciona todos os sábados, às 7 horas da manhã, onde nós nos reunimos para orar e compartilhar da palavra de Deus. Todos os dias nós lemos um capítulo da Bíblia e durante esses meses nós estivemos lendo o livro do Atos dos Apóstolos e posteriormente as cartas de Paulo. E para mim não teria ninguém melhor para falar do que Paulo. Porque durante todos esses meses eu vi e li dia após dia sobre a vida desse homem, a transformação que foi na vida dele. E eu
estive refletindo assim que esse tema surgiu, do por que eu preciso ter um coração em chamas. Eu já entendo que Paulo teve um coração em chamas por conta das coisas que ele viveu. Ele abriu mão de um monte de coisa, mas por que eu preciso disso? Por que eu, Raíssa, eu preciso ter um coração em chamas? Quando eu me fiz essas perguntas, eu comecei a imaginar várias coisas sobre a propriedade do fogo. E uma delas, eu me lembrei que o fogo, ele também tem o papel de purificar. E existe um costume antigo da purificação do ouro, usando o fogo, que ao extrair o ouro da natureza, ele vem com impurezas junto a ele. Então a gente coloca esse ouro num recipiente e põe fogo nele. E assim que ele derrete, por ouro ser mais denso que essas impurezas, ele fica no fundo do recipiente e vem à tona todas as impurezas. E dessa forma, a pessoa que está trabalhando com ouro, que irá purificar, começa a remover essas impurezas. Então essa é a importância de nós termos um coração em chamas também, para a gente conseguir remover as impurezas que tem dentro do nosso coração. Tá, mas que impurezas poderiam ser essas? A primeira que eu venho pontuar é o desvio do nosso caráter. O nosso caráter, ele precisa estar alinhado com o de Cristo. Cristo é o nosso modelo. Nós precisamos olhar para as atitudes de Cristo e se espelhar e imitá-lo. Sabe, às vezes o nosso caráter está completamente distante daquilo que o Senhor foi aqui na terra. Uma outra coisa também que nós precisamos remover da nossa vida são, eu vou chamar de traços tóxicos da nossa personalidade. Não existe uma personalidade que seja certa ou errada. Cada um de nós somos individuais e diferentes e graças a Deus por isso, porque se fôssemos todos iguais não daria muito certo. E esses traços tóxicos pode ser você, de repente, ou eu também, quando a gente se explode muito fácil, quando vem alguma situação e a gente já quer resolver na hora e bateu, levou. Ou o contrário também, você que às vezes tem dificuldade em dizer não. Porque, cara, a Bíblia, ela é clara, a palavra do crente, ela precisa ser sim, sim, não, não. Você não pode ficar naquela, eu não quero fazer. Alguém pediu um favor para você e você não pode ajudar essa pessoa. Imagine isso. E aí você, ao invés de falar, não, meu querido, eu não posso agora no momento, você vai e aceita e se prejudica. Isso também é algo ruim. Você precisa ser alguém equilibrado nas suas emoções e na sua personalidade, para você conseguir falar com clareza para aquela pessoa, olha, eu não posso no momento. Uma outra coisa também, para nós removermos da nossa vida, que muitas vezes a gente vai precisar remover é a nossa própria reputação. Na verdade, é a nossa preocupação com a nossa reputação. Porque a gente se preocupa muito com o que fulano vai pensar, com o que o outro vai pensar se eu fizer isso, quando na verdade a nossa maior preocupação deveria ser o que o Senhor vai pensar se eu fizer isso. Essa deve ser a nossa maior preocupação, sobre o que Jesus vai pensar. Sabe, tem aquela famosa frase, o que Jesus faria? Essa deve ser a sua motivação antes de tomar uma atitude. Esse deve ser o seu pensamento antes de você tomar aquela atitude que você está em dúvida. O que Jesus faria? E eu continuei pensando sobre essa questão do fogo, do porquê que eu deveria ter um coração em chamas. E uma outra propriedade que me chamou a atenção sobre o fogo é sobre a clareza. O fogo, ele traz a claridade. E aqui na Bíblia, quando nós lemos, acabamos de ler, em Efésios 3, Paulo, ele teve essa clareza. E no versículo 3 diz, Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Deus, ele revelou para Paulo o plano secreto dele. Por ele estar com o coração em chamas, ele pôde ter clareza no propósito dele. E nós, quando nós tivermos o nosso coração em chamas, a gente vai ter clareza do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. O propósito de Paulo, o propósito pessoal de Paulo, assim eu posso chamar, era ele unir os judeus dos não-judeus, para que eles fossem um só corpo de Cristo e Cristo fosse o cabeça. Unir essas duas galeras, sendo que Paulo antes era aqueles que perseguiam os cristãos. Ele mudou completamente a rota e uniu essa galera. Ele entendeu o propósito por ele estar com o coração em chamas. E ele viveu isso todos os dias, a ponto de sofrer diversas vezes
por conta desse propósito, que ele entendia que era maior do que ele. Então entenda, quem tem um coração em chamas compreende o propósito que Deus tem para a vida dessa pessoa. E eu estive pensando também sobre essa questão do fogo. O tema, ele é claro, é um coração em chamas. Não é o coração com um foguinho, com um pequeno fogo, com uma... como eu posso dizer? Com uma faísca. Não, o coração em chamas. Não é uma vela, é um incêndio que precisa estar no seu coração. Porque você imagina se o seu coração ele estiver com um pequeno fogo, você não vai ter clareza. Imagina nós apagarmos todas as luzes que tem aqui na igreja e eu acender uma pequena vela no centro. Você não vai conseguir transitar por aqui porque você não vai enxergar. É por isso que nós precisamos ter esse coração, porque a gente vai conseguir enxergar aquilo que o Senhor tem. E muitas vezes a gente não consegue compreender aquilo que Deus tem para nossas vidas, porque a gente não tem o fogo suficiente, a gente não tem alimentado esse fogo. E quando a gente também tem esse fogo pequeno, imagina o seu coração como o fogo de uma vela, ele se apaga muito fácil, apagou, já foi. E aí só fica uma marca do que já foi um dia. Quando na verdade o Senhor tem tanto para entregar. O Senhor tem tanto para derramar na sua vida. O Senhor tem um propósito para a sua vida. E você só vai enxergar um pouco. E ainda corre o risco disso se apagar. E você se perder todo. Nós precisamos dia após dia alimentar esse fogo. Porque um incêndio, ele não começa grande, ele começa com uma pequena faísca. E conforme você vai alimentando, vai pondo mais lenha, vai pondo mais lenha, vai pondo mais lenha. Ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E você vai entendendo cada vez mais o propósito. E você vai tendo mais força. Porque não vai ser mais qualquer problema que vai apagar. Não vai ser mais qualquer probleminha que vai destruir o propósito que Deus tem para a sua vida. E pensando nisso, ao ler esse texto aqui, eu compreendi vou chamar de três combustíveis. O primeiro deles, o primeiro combustível é a obediência. Nós precisamos ter uma vida em obediência a Deus. E no versículo 7, Paulo diz assim: graças ao dom que Deus deu na sua bondade, me deu, e pela ação do seu poder eu fui colocado como servo do Evangelho. Então aqui Paulo, ele se assume como servo do Evangelho. Alguém que se submeteu a um Senhor e cumpre e obedece às ordens do Senhor. E é isso que nós precisamos. Porque quando a gente vive uma vida em obediência, a gente vai alimentando cada vez mais esse fogo. E antes de eu falar sobre os três combustíveis, eu gostaria de dizer que a primeira coisa que você já tem que ter em mente na sua vida é que você precisa ler a palavra, você precisa ter uma vida de oração e de jejum. Porque não adianta nada você cumprir todos os outros requisitos, sendo que esse é o básico. Porque como é que você vai ter um coração em chamas por Jesus se você ao menos o conhece? Aqui, nesse livro está escrito sobre quem ele foi e quem ele é e quem ele quer fazer, o que ele quer fazer na sua vida e quem ele quer que você se torne. Não tem como você ter um coração em chamas. Eu posso te dar 1 milhão de exemplos, 1 milhão de dicas se você não faz o mínimo, que é ter uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de relacionamento com Deus. Esse é o básico, sabe? O feijão com arroz do crente. E continuando sobre a obediência, se Deus falou para você fazer algo, faz logo. E faz direito, faz do jeito certo, cumpre até o fim. Há grandes consequências se você ser desobediente. Na Bíblia tem diversos exemplos de pessoas que foram desobedientes. E eu gostaria de citar dois personagens. O primeiro é Jonas. Jonas foi um profeta que Deus chamou. Ele falou: Jonas, se apressa, eu quero que você vá para Nínive e pregue a palavra que eu vou te falar. E Jonas não queria ir para Nínive, porque Nínive era inimiga mortal do povo de Israel. E ele sabia que se ele pregasse a mensagem do arrependimento, se aquelas pessoas se arrependessem, Deus iria as perdoar. E ele não queria, porque eram seus inimigos. Então Jonas, ele decide pegar um barco e ir para a direção contrária. Ele vai para a Espanha, sofre pra caramba, porque começa a ter uma tempestade no barco. Então imagine todo o cenário. Jonas dentro do barco, começou a tempestade. Um
pequeno spoiler é que Jonas estava dormindo. E a galera toda lá no maior desespero, meu Deus, eu vou morrer. E cada um clamando pelo seu próprio Deus. E começaram a jogar as cargas para o mar. E se perderam, tiveram grandes prejuízos. E Jonas dormindo, o querido, dormindo. E aí foram chamar Jonas e perguntar: meu filho, como é que você está dormindo aí? O caos aqui acontecendo, você dormindo. E eles fizeram um sorteio. Jonas foi sorteado. Um detalhe é que Jonas, ele não falou que a culpa era dele, tá? Até ele ser sorteado. E perguntaram para ele o que teria acontecido. E ele afirmou que a culpa era dele, que era para ele ser lançado ao mar. As pessoas ainda hesitaram um pouco nessa ideia, tentaram remar para uma praia, mas viram que não ia adiantar e tacaram Jonas no mar. Deus enviou um peixe grandão, engoliu Jonas, e Jonas ficou 3 dias dentro da barriga do peixe. Para só então o querido se arrepender. Então ele se arrepende, o peixe vomita ele lá na praia, aí então que ele vai fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, que é pregar a palavra de Deus em Nínive. Então, repara que a vida de Jonas nos ensina 2 grandes lições. A primeira é que ele perdeu o tempo, desnecessariamente. Ele gastou tempo, ele sofreu de forma desnecessária. E a segunda é que ele teve prejuízo e ainda prejudicou as pessoas, porque as pessoas tiveram que lançar suas cargas no mar para aliviar o peso do navio. Então, se você escolher a rota da desobediência, saiba que você vai perder tempo, você vai se prejudicar e ainda pode prejudicar os outros. Um outro personagem também que escolheu a rota da desobediência foi Saul. Saul foi um rei escolhido por Deus, mas ele escolheu ser desobediente. Saul foi desobediente em várias vezes. Até que um dia, Deus, revoltado com Saul, ele pergunta para o profeta Samuel: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Eu já o rejeitei como rei. Então Deus fala para Samuel e ungiu uma nova pessoa. E Deus falou para Samuel ir até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos. E Davi foi ungido como rei. Apesar de Saul ainda estar no trono, mas ele não tinha mais a presença. Davi começou a ter a presença. Saul, por desobedecer, perdeu o que era mais importante. E no final da vida de Saul, ele tirou a própria vida. Então saiba que você, escolhendo a rota da desobediência, outra pessoa vai tomar o seu lugar. Porque os planos de Deus, os propósitos de Deus não vai parar porque você quer desobedecer, não. Porque o alecrim dourado quer fazer só a metade das coisas. Porque Saul escolheu fazer só uma parte. Uma das desobediências de Saul, se você for reparar, foi para ele acabar com os amalequitas. E ele resolveu poupar a vida do rei e de alguns animais selecionados, que eram os animais bons. Os animais ruins ele matou também. Sendo que Deus tinha falado para ele: acaba com tudo. Ele escolheu acabar com tudo, mas o que ele queria, ele deixou para lá. Ah, fica aqui, dá pra, isso aqui me serve ainda. Sendo que não é assim que é a obediência. A obediência ela não funciona dessa forma. Assim é muito fácil. Senão o Deus da sua vida não é Deus, é você mesmo. E quem é que está comandando o seu coração? É você ou é o Senhor? Quem é o Deus da sua vida? Quem é que governa a sua vida? É você ou é o Senhor? E no final, como eu disse, Saul ele tirou a própria vida. Então, você escolhendo essa rota da desobediência, saiba que você está levando a sua própria vida para a morte. E aí, você está pronto para morrer? É você que escolhe. E para você viver uma vida em obediência, é preciso do segundo combustível, a renúncia. A renúncia é você abrir mão do seu próprio conforto, assim eu vou dizer. Aqui a gente repara que o apóstolo Paulo, ele abriu mão do próprio conforto, porque logo no primeiro versículo do capítulo 3 ele diz: por essa razão eu oro a Deus, Paulo, que estou preso por causa de Cristo, para o bem de vocês, os não-judeus. Com certeza, vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Então, 2 pontos. Primeiro é que Paulo estava preso. Ele abriu mão da própria liberdade, de ser um cidadão livre, de poder transitar livremente por onde ele queria. Ele estava preso. Fora que ele apanhou muito. Se você
lê o livro de Atos, você vai ver diversas vezes que o apóstolo Paulo sofreu por conta do evangelho, sofreu para cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. E nós precisamos ter essa vida de renúncia, de a gente abrir mão do nosso próprio conforto. O evangelho, ele sempre confronta, sabe? O pastor, ele já usou aqui uma vez uma metáfora que diz que a Bíblia é um espelho. E eu confesso que quando ele falou isso pela primeira vez, eu não entendi nada do que ele quis dizer. Para mim não fazia o menor sentido. A Bíblia é um espelho. Eu ficava pensando, bom, o espelho reflete. Se eu olhar para ele, ele me reflete. Mas a Bíblia me reflete? Como assim me reflete? A Bíblia não reflete Jesus? Não. Até que por fim eu aprendi. E como é bom aprender, gente. É muito bom aprender. A Bíblia é um espelho porque quando você lê, você começa a ver as suas imperfeições, exatamente como um espelho. Quando você, adolescente, sente aquele... Faça a mão no rosto, você sente aquele... isso aqui tá doendo. Você olha uma espinha enorme, sabe? Exatamente isso. Quando você olha no espelho, você começa a ver as suas imperfeições. E a Bíblia, ela mostra as suas imperfeições. E você vai lendo, capítulo após capítulo, página após página, você vai vendo o quão errado você está. Parece que quanto mais eu leio, mais errado eu tô. Eu fico, meu Deus do céu, eu não sabia que eu era tão... E mais, e mais, e mais. Mas isso é bom, porque é através dos seus erros, você tendo clareza dos seus erros, é que você consegue corrigir. Porque imagina se você viver sempre na ignorância, sem ler. Você vai viver colhendo consequências de coisas que você nem sabe o porquê que está acontecendo, porque você não conhece. Porque você não tira tempo para ler, você não tira tempo para conhecer o Senhor. Então, cara, coloca isso na sua cabeça. O evangelho, ele confronta, mas você precisa estar disposto a viver e a ler a palavra do Senhor. O evangelho, ele também exorta. E sabe, às vezes Deus vai usar uma pessoa, Deus vai usar o seu líder para te exortar. E, por favor, não receba a exortação como ofensa. Sabe, porque às vezes a gente fica super ofendidinho com uma coisa. Às vezes o seu pastor fala para você não fazer tal coisa, que você está errado. Não faz mais isso porque você está errado. Você fica cheio de, não sei o quê, o pastor não pode fazer mais nada, não sei o quê. E reclama. Cara, se ele está falando, é porque ele quer te ajudar a corrigir aquele erro. Para você não viver, não colher consequências. Entenda que tudo o que você faz na sua vida é espiritual. Então você vai colher consequências. Seja uma coisa boa que você fez, ou seja uma coisa ruim, você vai colher consequências. Então é melhor você colher consequências boas. Pelo menos eu prefiro. E esteja sempre pronto para esse confronto do evangelho. Porque, como eu falei, quanto mais você lê, mais você é confrontado e mais você é desafiado a viver uma vida diferente. E conforme você vai vivendo uma vida diferente, as coisas vão ficando mais leves, por incrível que pareça. Porque apesar do desafio todo em viver uma vida de renúncia, quando você abre mão daquilo ali, parece que você tira um peso das suas costas. Você começa a tirar bagagens da sua mochila. Imagina você tem que caminhar por uma longa estrada com uma mochila nas costas. E conforme você vai renunciando, você vai deixando aquilo lá. Pode doer, e dói. Renunciar dói, não é fácil. Não estou aqui apresentando nenhum evangelho de facilidades, porque não é fácil. Mas depois, você vê que você fica muito mais leve, que você se livrou daquilo ali, daquela prática ruim, daquele pecado, sabe? E o terceiro combustível que eu gostaria de compartilhar com vocês é a confiança em Deus. Confiar em Deus, para mim, também é uma renúncia, porque é muito difícil. Porque nós temos sempre essa necessidade de manter o controle da nossa vida. Nós sempre queremos ter tudo sobre as nossas medidas, do nosso jeito, da nossa forma. E quando a gente fala em confiar em Deus, muitas vezes vai parecer uma coisa muito louca para você fazer. Meu Deus, não vai dar certo isso. Como é que eu vou confiar em Deus? As contas não estão batendo. Mas aí você, no seu desespero, vai e faz uma coisa que Deus falou para você não fazer. E aí você volta de novo para a desobediência. Você faz novamente igual os exemplos que eu citei aqui.
Então confie plenamente no Senhor. Não adianta você ser fiel e você não confiar no Senhor. Não adianta você ser aquele dizimista fiel que nunca falha nos seus dízimos, sendo que você não confia no Senhor. Você precisa entregar o seu dízimo, claro, é um princípio que está escrito aqui. Mas se você não confiar nele, que ele pode suprir a sua vida, e é ele que supre, apesar do... Raíssa, mas sou eu mesma quem trabalho, sou eu mesmo que me esforço, e você está certo. Porque você confiar exige fé, e a fé sem ação ela é morta. Você precisa fazer a sua parte, só que você precisa confiar no Senhor. Porque apesar do seu trabalho, é o Senhor que tem te sustentado, é o Senhor que tem trago saúde para você realizar o seu trabalho, é o Senhor que traz estratégias para você fazer o seu trabalho. E eu experimentei bastante disso, porque tem muitas ideias que eu tive, que na verdade não foram eu mesma que tive, foi o Senhor que me deu. Porque se fosse passar pelo meu próprio entendimento, talvez eu nunca tivesse essas ideias. Mas quando a gente se coloca à disposição e confiando no Senhor, Ele traz novas ideias, Ele faz nova todas as coisas. Então você precisa ter fé. A fé, ela não é lei da atração. Você vai ficar, eu vou passar no vestibular, eu vou passar no vestibular, eu vou passar no vestibular. E ficar repetindo na frente do espelho. Não é isso que é a fé. Aí você fica repetindo, eu vou passar no vestibular. Mas daí se eu perguntar, quando é a data da inscrição do vestibular? Você nem sabe. Se eu perguntar, cadê o seu material de estudo? Não sei. Deve estar por aí no meu quarto, na bagunça que é lá no meu guarda-roupa. Então, meu querido, faça a sua parte. Ter um coração em chamas é o Senhor que provê o fogo, mas é a sua responsabilidade manter essa chama acesa. É a sua responsabilidade trazer o combustível, trazer a lenha para que o seu coração esteja em chamas. É sua responsabilidade, entenda isso. O Senhor vai trazer o fogo. E se você quiser, Ele vai trazendo cada vez mais, mas você precisa alimentar esse fogo. Porque o incêndio, como eu falei, ele começa com uma pequena faísca. E se você for alimentando esse incêndio, ele vai crescendo cada vez mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Então, eu gostaria que vocês se colocassem de pé agora nesse momento. Você é capaz de ter esse coração em chamas. Você pode ter esse coração em chamas. E é o desejo do Senhor também que você tenha esse coração. Sabe? Não é uma ostentação, algo como um acessório, igual as minhas pulseiras que estão escrito eu tenho um coração em chamas. Não é isso. Ter um coração em chamas é ter uma vida íntima com Cristo, em que cada vez mais você vai nutrindo, você vai colocando lenha e você vai colocando combustível, e essa chama vai crescendo e crescendo e crescendo. Saiba que conforme você vai vivendo essa vida em obediência, você vai colhendo benefícios, porque a gente olha para a vida de Paulo, a gente vê, caramba, mas Paulo sofreu tanto, sabe? Ele sofreu tanto por causa do evangelho, por causa do propósito que Deus tinha pela vida dele. E é verdade. Mas agora para pensar que os outros dois personagens que eu citei aqui, Jonas e Saul, eles também sofreram. Jonas, ele ficou 3 dias dentro de um peixe. E depois ele ainda teve uns surtos lá que Deus deu uns... chega para lá nele. E Saul, ele tirou a própria vida. Então, pensa, sabe? Aqui, no final ou melhor, no versículo 13 do capítulo 3 diz: portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefícios. Caramba, o apóstolo Paulo, ele reconheceu que apesar do sofrimento dele, o sofrimento dele trouxe benefício. Só que o sofrimento de Jonas e Saul não trouxe benefício nenhum. Pelo contrário, Saul morreu. Jonas ficou 3 dias dentro de um peixe. Então, assim, passar por momentos ruins você vai passar. Só que a diferença é, você vai ter benefícios no seu sofrimento? Sabe, quando você está dentro do propósito, você tem. Mas é quando você está fora, meu irmão, você não está. Você se perde, você se prejudica, você prejudica as outras pessoas. E não é esse o propósito de Deus. Aqui no altar tem fogo para você. Aqui é o seu lugar. Você que quer queimar mais, aqui é o seu lugar. O Senhor tem fogo para você aqui. Você que deseja, pode vir. Vem aqui, se coloque de joelho, declare: Senhor, eu preciso do teu fogo.
Eu preciso da sua chama, Senhor. Eu estou disposto, Pai, a obedecer. Eu estou disposto a renunciar. Eu estou disposto a confiar em você.